Muita gente acha que yoga se trata apenas de posturas físicas ou de você ter um alongamento acrobático. Mas na verdade, o yoga é algo muito mais profundo do que isso. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Uma coisa que pouquíssima gente sabe é que eu também sou professor de yoga, embora eu não trabalhe com isso. Esse foi um dos principais motivos de eu ter viajado para a Índia, para compreender um pouco melhor a filosofia do yoga e a cultura védica. E esse foi o principal motivo de eu ter ido para Rishikesh, que fica no norte da Índia. Rishikesh é tida como a capital mundial do yoga e guarda alguns dos tesouros espirituais mais preciosos de toda a Índia. Ela é abençoada pelas águas sagradas do rio Ganges e foi lá onde Shivananda e vários outros mestres espirituais atingiram a iluminação. Chegar lá para mim era algo fundamental. Eu lembro que eu peguei um ônibus onde ninguém falava inglês e eu fui espremido num pequeno pedacinho de cama que batia no teto. Viajei numa estrada totalmente arruinada, batendo minha cabeça no teto, no meio de um monte de sujeira. Tive que pular do ônibus chegando lá, não sabia onde descer, mas foi maravilhoso. E quando eu cheguei lá, eu passei dias caminhando à procura de um mestre legítimo no meio das florestas, que eram habitadas por jiboias, tigres, onças. Inclusive uma amiga minha teve que deixar o acampamento dela porque um tigre atacou as vacas enquanto ela dormia a menos de 50 metros de onde ela estava acampada. Um amigo meu encontrou umas jiboias, uma naja invadiu o meu hotel e eu tive que capturar a naja que invadiu o meu hotel. Isso que eu não sabia, que ela cuspia veneno e podia deixar cego, mas uma picada da naja podia matar um elefante. E é uma cidade incrível, totalmente integrada com a natureza. Mas eu vou contar essas histórias em outro dia. Hoje eu vou falar sobre a filosofia do yoga. Depois de passar pelas florestas, subir as montanhas, margear o Ganges, eu tive a sorte de encontrar um grande mestre chamado Mestre Parvin, que foi discípulo direto do lendário Guru Iyengar e filho dos templos de Sri Ramana, que é um grande mestre e foi guru também de Moody. E eu fiz uma formação de 1 mês lá. Nós acordávamos todo dia às 5 horas da manhã para meditar e eu continuo fazendo isso até hoje. E em seguida, nós éramos introduzidos por outro mestre para a arte de Kriya Yoga, que são processos de purificação corporal que envolvem umas técnicas assim nada ortodoxas. Você passar um fio, um catéter entre uma narina e tirar pela garganta, você engolir fios de algodão até que eles cheguem até o teu estômago e retirar depois eles para fazer uma limpeza estomacal. É um monte de técnicas que vão parecer pra gente bizarras, mas que são maravilhosas. E vivendo o dia a dia do yoga, fazendo os pranayamas, as kriyas, as meditações, a filosofia, eu comecei a realmente entender a profundidade dessa filosofia, embora eu já estudasse antes. O pranayama, por exemplo, é uma técnica de expansão da sua energia vital através da respiração. Prana seria a nossa energia vital e a yama, expansão. E nós tínhamos também aulas de filosofia do yoga para estudar a literatura védica, a Bhagavad Gita, e só depois de tudo isso que nós fazíamos as asanas, que são as posturas físicas. E se tem algo que eu aprendi e que eu gostaria que todos soubessem, e que muita gente confunde aqui no Ocidente, é que o yoga está longe de ser apenas uma arte física. As asanas, as posturas, são apenas um pequeno pedaço dessa tradição ancestral e milenar. O yoga é uma vasta ciência e filosofia que remonta a tempos imemoriais da humanidade, abarcando todo um conhecimento transcendental que é demasiadamente profundo para ser compreendido mesmo em toda uma vida de estudos e dedicação, ainda menos num vídeo rápido como esse. Yoga é equilíbrio entre corpo, mente e coração, entre o espiritual e o material. As kriyas, as asanas, a meditação, os estudos e os pranayamas, todas as práticas do yoga
tem como objetivo derradeiro a purificação física, mental e espiritual para que o grande espírito cósmico possa fluir livremente através de nós. Patanjali é considerado o pai do yoga, mas ele na verdade não foi o criador do yoga. O yoga, segundo a Bhagavad Gita, livro sagrado do hinduísmo, teria sido passado, transmitido aos homens em tempos imemoriais pelos próprios deuses. E Patanjali, na verdade, foi um grande estudioso e compilador da filosofia do yoga. Ele teria vivido alguns milhares de anos, tem gente que diz que foi mais ou menos antes de Jesus nascer, mas a gente não tem uma data exata do seu nascimento. E na época de Patanjali, a sabedoria do yoga já existia e era transmitida de fato há muito tempo, mas ele teria sido responsável por compilar e organizar todo esse conhecimento em um sistema óctuplo, ou seja, um sistema composto por 8 partes, que é a Ashtanga Yoga, que são os 8 membros do yoga. E essas 8 partes são descritas num livro chamado Yoga Sutra, que é do Patanjali e que é considerado como a obra mais importante do yoga clássico. Os sutras que estão contidos nesse livro descrevem a arte e a ciência do yoga para a autorrealização, examinando e transcendendo a mente e as emoções. Os 8 passos estão interligados entre si e dependem um do outro. E nós vamos explicar eles um pouquinho aqui agora. O primeiro desses 8 passos seria Yama, os princípios éticos. São 5 princípios éticos universais que nós devemos ter diante do outro, da natureza e também de nós mesmos. O primeiro desses princípios seria Ahimsa, não violência, paz, sem violência, sem violência. E a paz começa, antes de tudo, através da gente, cuidando das nossas palavras e dos nossos pensamentos, para não agredir o meio ambiente, para não agredir as outras pessoas, isso a nível de pensamento, porque até mesmo qualquer agressão, qualquer violência começa, antes de tudo, na mente. Então a ahimsa seria harmonia e gentileza em todas as nossas relações, inclusive com nós mesmos. O segundo princípio dos 5 yamas seria satya, verdade, comprometimento com a verdade em todos os seus níveis e relações. Você ser sempre verdadeiro na forma que você comunica, na forma que você se relaciona e na forma também como você age. A mentira não está somente nas palavras, mas também nas nossas ações. Nós temos ações falsas. E o terceiro princípio, asteya, seria não roubar, incluindo da natureza, porque a gente toma tanto da natureza sem devolver nada em troca. E usufruir somente daquilo que pertence a você e é fruto do seu mérito, né? Que você deve ser independente para poder ser livre. E asteya significa, na verdade, generosidade, não simplesmente não tomar, mas dar. O quarto yama seria brahmacharya, que seria autocontrole, vida regrada, celibato. E não celibato no sentido de não fazer amor, mas de não usar de maneira imprópria os presentes de Deus. E o nosso corpo e o sexo é um deles. A gente faz amor de maneira tão superficial, considerando para quem estuda o Tantra a profundidade que existe no encontro do corpo e da mente. Brahmacharya seria a moderação da fala, do uso do corpo, da fala e da mente. E a parigraha, o último princípio, é desapego. Não possuir e não reter mais do que é essencial. Em outras palavras, a parigraha é ser livre dos próprios desejos. O segundo dos 8 membros do yoga seriam os niyamas, os princípios de conduta. Seriam 5 condutas que nós devemos ter em relação não só a nós mesmos, mas também aos outros. Niyama seria uma missão apaixonada para poder remover os obstáculos da felicidade e do amor supremos. O primeiro dos niyamas, que é diferente dos yamas, seria Saucha, que seria a purificação do corpo, da mente e do coração, que seria através das crias, das limpezas corporais, de você comer alimentos saudáveis, praticar a yoga e ter a mente livre de sentimentos como o ódio, a cobiça e o orgulho. Remover os obstáculos que bloqueiam o fluxo de energia vital dentro de nós. Santosha, o segundo dos niyamas, seria contentamento. Entender que a felicidade depende exclusivamente de nós e que nós podemos e temos a liberdade de escolher nos sentir como nós quisermos. Dessa forma, a felicidade é uma escolha, assim como a tristeza é. O terceiro dos niyamas seria tapas,
disciplina, autossuperação, determinação e austeridades, o controle do corpo, controle da fala, da mente e da cognição, purificação através de austeridades e da superação dos desejos. Seria Karma Yoga, o desejo apaixonado de se superar. Svadhyaya, o quarto niyama, seria o autoconhecimento, você conhecer a si mesmo através da autoobservação. E nisso a meditação é excelente. Saber quem nós somos e o que nós viemos fazer aqui. Svarapranidhana, o quinto e último niyama, seria a devoção, a entrega a Deus. O reconhecimento de que está tudo conectado e que nós somos partes de um todo, como uma célula de um grande corpo, e que nós temos a nossa missão a cumprir dentro desse todo. Só no terceiro membro do yoga é que aparecem as asanas, as posturas físicas. E as asanas, na verdade, elas teriam sido criadas para preparar o corpo para a meditação, ou seja, para gerar um relaxamento corporal que não atrapalhasse o controle da mente, né? Porque sentar em meditação por várias horas é de fato difícil. Então essa teria sido a primeira função das asanas. E é só pelas asanas que a gente olha o yoga no ocidente, mas na verdade ela é muito além disso. Só que depois da prática das asanas foram se descobrindo que elas traziam muitos outros benefícios para a mente e para o corpo, e começou a se explorar as asanas, se estudar as asanas de maneira um pouco mais profunda. Mas a primeira função das asanas era simplesmente a cessação do desconforto físico para uma meditação mais consciente. O quarto membro do yoga seriam os pranayamas, o controle através de exercícios respiratórios da energia vital, absorver e distribuir o prana, a energia vital, pelo nosso corpo. A respiração e a mente estão diretamente conectados. E através do nosso pranayama, a gente começa a despertar a nossa consciência e a expandir a nossa energia vital. É incrível como um pranayama pode aquecer ou resfriar o teu corpo, como pode te despertar mentalmente se você estiver cansado, e como pode também acalmar a sua mente. Existem diferentes tipos de pranayama com diferentes benefícios. O quinto membro do yoga seria pratyahara, que seria a abstração dos sentidos, estabilizar as sensações da mente, parar de prestar atenção nos estímulos externos e voltar a atenção para o seu interior. Então nós entramos no sexto passo, que seria dharana, concentração, que seria você manter a atenção fixa em um único ponto e objeto. E aí, você mantendo a sua atenção fixa, você consegue direcionar a sua mente, as suas sensações, e não mais ficar escravo das flutuações, dos sentimentos, pensamentos e sensações. E dhyana, a meditação, vem apenas no sétimo passo, que significa atenção, que é quando a gente já conseguiu focar a mente através de observação, concentração em um único objeto, e já não tem mais separação entre sujeito e objeto observado, apenas observação. No sexto passo, que é dharana, concentração, ainda tem a separação do observador e do observado. Já no sétimo passo, não, estão integrados. E o oitavo passo não seria um passo propriamente dito, mas sim a culminação de todos os passos anteriores, que seria samadhi, a liberação, plenitude, a iluminação, a conclusão do caminho, onde já não há mais separação entre observador e objeto, entre eu e o mundo. Não há mais dualidade e nós integramos nós mesmos ao todo. Tudo se torna uno como jamais deixou de ser. Realizamos Deus em nós e em tudo ao nosso redor. O yoga, como vocês podem ver, é muito mais profundo do que meras posturas físicas. O yoga nos faz respirar, oxigenar o corpo e a alma, soltar as tensões dos músculos, mas também dos pensamentos, e nos faz perceber que há sofrimentos e apegos tão enraizados que passam a estrangular os nossos nervos e os nossos órgãos lentamente, como a umidade apodrece as paredes de uma casa escura e fechada. E ele ensina que para tudo é necessário equilíbrio e atenção, senão a gente cai, e que também está tudo bem cair de vez em quando. Sempre podemos nos levantar e tentar de novo, mais atentos e determinados. Yoga é fechar os olhos dos sentidos e enxergar com o coração. Estar mais presente, aqui e agora.
conhecer os nossos limites e ir além deles, cada vez mais longe, mais fundo, descobrir a face oculta além das máscaras, quem nós verdadeiramente somos. Yoga é ao mesmo tempo ciência e filosofia, fé e razão, esforço e relaxamento, estudo e devoção, imobilidade e movimento, a união entre os pares de opostos. Eu havia parado de falar um pouco sobre espiritualidade aqui no canal porque eu estava muito dedicado às minhas pós-graduações na área da psicologia positiva e psicologia analítica e ainda estou. Mas eu decidi que esse ano eu vou tentar falar um pouco mais sobre espiritualidade, que para mim é uma das maiores virtudes que alguém pode ter, um excelente caminho, talvez o mais profundo de todos, para o autoconhecimento. Se vocês gostaram desse vídeo, querem que eu fale mais sobre espiritualidade ou sobre outro tema, digam aqui nos comentários ou então deixem seu namastê. Om Tat Sat.